Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos daqui a pouco iniciar o nosso devocional desta manhã. E aí já convido a todos que possam abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Estaremos meditando nesse texto hoje. Então quero informar, que ontem demos início ao nosso estudo sobre escatologia. Espero que tenha sido bom, que tenha já dado alguma orientação, alguma ideia sobre como estudar a escatologia. Você possa já estar pensando como vai fazer os seus estudos, possa já estar animado, já pelo menos para começar a ler Apocalipse, e começar a ver essas coisas, anotar aquelas dúvidas que você acha importante. Então espero que seja bom. Já para informar, encerramos o nosso estudo de mutualidade cristã, Eu fui ver ontem a nossa revista Uns aos Outros e foi encerrado o nosso estudo, A nossa revista para a escola dominical. Então eu estou olhando aqui eu vi essa revista aqui muito boa. Eu vou dar uma olhada mais tarde se tem mais alguma, mas eu estou muito empolgado para fazer essa aqui. Tudo entregarei. Então aqui são 17 lições que vão apresentar um estudo equilibrado sobre um verdadeiro discípulo, um verdadeiro discipulado de Jesus Cristo. E vai ser usado como base o famoso hino do francês, que vai falar tudo entregarei, Aquele tudo entregarei. E a pergunta que é feita é: será que nós entregamos tudo? E aí quando a gente vai ver o que é entregar tudo, será que eu tenho entregado a minha vida realmente a Deus, o meu tempo, a minha inteligência, o meu amor, a minha vontade, o meu coração, as minhas mãos, a minha vida, a minha voz, tudo realmente tem sido entregue a Deus? Então nessa série aqui nós vamos ver alguns contrastes. Por exemplo, equilíbrio ou dedicação, prioridade ou urgência, conversa ou fofoca, generosidade ou avareza, amor ou paixão, tudo ou nada. Então esse aqui vai ser provavelmente a partir... Estou pensando em deixar para a próxima terça, para a gente continuar o nosso estudo em escatologia hoje, Talvez ainda pegue hoje e amanhã escatologia. E a gente então na próxima terça a gente começa esse estudo, tudo entregarei. Então é mais uma ferramenta sobre o discipulado cristão, Eu tenho dado minha linha de ensino à igreja nessa parte do crescimento espiritual, Estudos que motivem uma prática cristã verdadeira. Então, creio que essa revista aqui vai ser uma excelente ferramenta para o nosso discipulado e nossa escola bíblica. Então, quero desejar a todos aqui um bom dia. Davi, Júnior, irmã Meire, a irmã Jarina, o irmão Vitor, o irmão Davi, que Deus abençoe suas vidas. Então já são 9h01, vamos dar início ao nosso devocional desta manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, queremos nesse momento, Senhor, te suplicar a tua graça em nossas vidas, te agradecer, Senhor Deus, pela noite, te agradecer, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor nos deu no dia de ontem, pelas oportunidades que tivemos, mas principalmente, Pai amado,
pela tua palavra que tem nos conduzido, tem nos alimentado, tem nos encorajado. E assim, Deus querido, queremos te agradecer, porque é através da tua palavra que somos moldados à tua imagem e semelhança. Te suplicamos, Senhor Deus, pelo dia de hoje, te pedimos mais uma vez pela irmã Lissandra, Senhor Deus, pela saúde dela, que ela possa estar restabelecendo a sua saúde, possa estar verdadeiramente melhorando, Senhor Deus, sendo tratada, curada por Ti, Pai amado. Queremos também te pedir pelos demais irmãos e amigos que estão nesse momento, Senhor Deus, passando por alguma dificuldade. A irmã Ângela, o irmão Neném, Pai amado, também, que tem apresentado algumas características do Covid, mas que o Senhor possa estar restaurando e cuidando, Senhor Deus, da saúde da nossa irmã e também do irmão Neném, Pai. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo dia hoje. Nos abençoa, Senhor Deus, para que possamos aproveitar esta graça desse dia da melhor forma possível. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, e diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Agora vamos para o capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vai bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje, então, 12 de maio de 2020, o versículo que o autor do devocional colocou foi Salmo 68:6, diz: Deus faz que o solitário viva em família. E o tema do nosso devocional é a importância da família. Diz assim um autor: pertence a uma família de 11 irmãos e fui alcançado por Jesus aos 23 anos. Até esse tempo vivi dissolutamente. Meus pais, católicos, não tinham comprometimento algum. Então, uma graça misericordiosa foi o motivo da minha sobrevivência, já que me envolveram em drogas. Aos 23 anos, pelo comportamento da minha esposa, fui conduzido a Jesus. Era o filho mais velho e, quando criança, presenciei todos os maus momentos que a minha família viveu. Necessidades, problemas de relacionamento entre os meus pais. Diante de todo esse quadro, eu tomei uma decisão. Quando tiver minha família, será diferente disso. E foi. Porque ele, o caminho, a verdade e a vida, entrou no meu lar. Quero aqui enfatizar a importância da família na ótica espiritual. Aos olhos de Deus,
e à luz do que a Bíblia ensina. Muita gente só enxerga o valor emocional, sentimental da família. Mas o problema dessa avaliação é que a família somente é boa quando as circunstâncias respaldam tal sentimento. Quando há crise, problemas de relacionamento e uma série de outros fatores de desgaste, o valor atribuído à família é seriamente comprometido. Atribuir à família apenas o valor sentimental pode ser algo muito traiçoeiro. Precisamos ir além disso e entender o conceito dado pelo Pai Celestial à família, como tem em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Miqueias 2:16 e Mateus capítulo 19, do versículo 5 ao 6. O conceito dado por Deus a respeito da família e casamento deve ser buscado e vivido por nós em quaisquer circunstâncias. A oração do autor é: Senhor, que as circunstâncias não venham determinar o rumo de nossa vida, mas sim e tão somente a suficiência das Escrituras, que são a tua palavra. Esse texto aqui que nós lemos, eu já inclusive falei em uma live sobre ele. Nós falamos muito sobre a parte de marido, mulher, a questão do amor, a questão da submissão, e também falamos sobre os filhos e os pais, né? Acho que foi 3 lives que fizemos tratando sobre esse assunto. Mas existe aqui um fato que o autor fala que ele é importante. Na verdade, um grande problema de muitas famílias é pensar exatamente isso. É aquela ideia muito romântica do lar, né? Faz-se os filmes e aí tem lá o homem perfeito e a mulher perfeito, e toda aquela paixão envolvente, todo o amor, toda a atenção, todo o cuidado. E aí o filme acaba e os dois vivem felizes para sempre. Só que para se viver feliz para sempre, a gente precisa entender que nós vamos ter dificuldades. E seremos e continuaremos felizes quando aprendermos a lidar com as dificuldades. Nós podemos ser sim felizes para sempre quando nós aprendemos a lidar com os problemas conjugais, os conflitos conjugais, as discussões conjugais, a falta de harmonia em muitos momentos, em muitos pensamentos. Por quê? Porque a minha esposa não pensa igual a mim em todos os assuntos. A minha esposa não gosta de tudo aquilo que eu gosto. Eu não gosto de tudo aquilo que ela gosta. Os meus filhos não gostam daquilo que eu gosto, assim como eu não gosto de muitas coisas que meus filhos gostam. Mas a felicidade do lar, ela não vai se dar porque tudo vai estar perfeito. A felicidade do lar, ela não se dá porque todos pensam iguais. Não é isso. Ou naquela ideia romântica, né? Das crianças andando de mão dadas, pulando, e as coisas mais lindas do mundo, né? E na verdade não é. Eu tenho 3 filhos e eles têm conflitos entre si. Eu tenho 3 filhos em idades bem diferentes. Uma tem 15, a outra tem 11 e o outro tem 7. Então são idades, 2 meninas e um menino. E aí então tem os conflitos naturais de seres humanos. Mas o que faz ser meu lar feliz não é porque ele é perfeito, não é porque ele não tem conflito, não é porque ele não tem dificuldade. O que faz o meu lar feliz é sabermos que juntos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo com as lutas, nós temos Deus que vai então com sua maravilhosa graça, abundante graça, e nos leva a compreender que temos que muitas vezes ceder, temos que muitas vezes nos retratar dos nossos erros, temos que muitas vezes disciplinar os nossos filhos precisam se submeter à nossa autoridade, mesmo não sendo aquilo que eles querem. Então isso faz que no final de tudo o nosso lar seja feliz. Por quê? Porque tentamos e nos esforçamos para fazer aquilo que agrada a Deus. Então quando vemos aqui o autor enfatizando exatamente a importância da família, é isso que precisamos entender.
apesar dos conflitos que temos, os conflitos conjugais, a minha família é importante. Eu preciso preservar a minha família, eu preciso preservar os meus filhos, eu preciso manter esse laço aqui, eu preciso manter a nossa união a qualquer custo, porque a minha família é importante. Apesar de ter os conflitos, eu tenho que amenizá-los o máximo possível, não manter o problema, não acrescentar mais algo ao problema. Nós temos que ser aqueles que, quando estivermos tendo as nossas discussões, entendemos que pode ser que a nossa esposa tenha razão e nós não. Não é porque somos o marido e o cabeça do lar que temos que ser sempre o dono da razão. E ouvirmos e humildemente entendermos que ela deve ter razão e que, se ela tiver razão, nos submetemos aos conselhos dela, porque isso não é errado. A Bíblia diz, e nós aprendemos aqui, que temos que nos submeter uns aos outros. A submissão é cristã, é a marca de um verdadeiro crente. Então não é errado o marido, ao ver que o conselho da esposa está sendo sábio, prudente, é um conselho que vai trazer benefícios para o lar, benefícios para a família. Então não é errado o marido, então, acatar. Isso é sabedoria, isso é ser um bom cabeça, um bom líder do lar. Assim também, as crianças, os filhos podem sim, em algum momento, em alguma fase da sua vida, virem a dizer algo que é importante para o bem-estar de toda a família, e não é errado ouvirmos e colocarmos em prática aquilo. Então a família, ela deve ser aquilo mais importante para a sua vida. O pior problema de qualquer família é quando nós achamos que a nossa esposa não tem mais importância, o nosso marido não é mais importante, os nossos filhos não são importantes. Esse é o problema. É aqui que começa então a família a ruir, a ser destruída. É quando nós não vemos mais a importância daquela pessoa na nossa vida. Então nós temos que agir com sabedoria e, baseado no texto que lemos, nos comportar como a Bíblia diz. A esposa, ame o seu marido, seja submissa. E em próprio Efésios diz que o marido ame e a mulher respeite. E isso é importante, porque o fato de respeitar o homem, eu creio que esse aqui, se nós fizéssemos aqui uma live onde todos os homens pudessem entrar, nós iríamos ver que o respeito é algo que é muito mais forte. Então o homem precisa sentir-se respeitado. Então é muito ruim quando a mulher se põe no lugar do homem, quer tirar a autoridade do homem, ou não liga, ou não dá a mínima ao homem. O homem fica sempre, parece que em segundo plano, subjugado à mulher. Então isso destrói um relacionamento. Então, se o meu marido é importante, e biblicamente eu, como cristã, entendo que o outro deve ser sempre superior a mim, então eu coloco o meu esposo no devido lugar. Assim também o marido, ele deve colocar então a sua atenção e os seus olhares à sua esposa. Ela deve ser o centro da sua atenção. Ele deve olhar para ela sempre como algo principal no seu lar. A demonstração de amor vai ser dado baseado nisso, como aquela que ele tem então todos os olhares voltados para ela. É importante o que ela quer, é importante o que ela pensa, é importante o que ela faz, e assim vai se criando a harmonia, apesar de ter os conflitos. Um lar cristão, ele não está isento de ter discordância. Um lar cristão não está isento de ter problemas, de ter em algum momento algum atrito. Agora, o que precisamos entender é que estamos dentro de um barco e todos temos que remar para o mesmo rumo. E qual é o rumo que a família deve ter em mente? A unidade, o perdão, entender que todos são importantes, apesar de estar em cada um no seu lugar diferente, né? A esposa deve ter mais consideração ao marido, o marido deve ter mais consideração à esposa. E às vezes a família troca, bota os filhos na frente do marido, os filhos na frente da esposa.
E não é, se você pensar, os filhos foram feitos para viverem e terem as suas famílias, e no final quem é que vai ficar junto? É o marido e a mulher. Então os dois têm que estar sempre alinhados, porque os filhos vão sair. Isso é o processo normal. Os filhos vão ter as suas próprias famílias. Então os dois têm que estar sempre alinhados, e os filhos no seu devido lugar, recebendo o devido amor, a devida atenção, mas eles jamais podem estar acima do cônjuge. Jamais. Sempre o cônjuge vai estar em primeiro lugar. E muitas vezes, por trocarem isso, já ficam os conflitos, porque o filho está tendo mais atenção do que o marido. A esposa, o marido coloca os filhos acima da esposa, e isso traz conflito, porque no final vai ficar o esposo e a esposa. É os dois que ficarão só. E os filhos vão viver suas vidas com suas esposas. Os filhos vão amar a sua esposa e o seu marido. E eles então vão entender que a lógica é essa. Então, importantíssimo esse devocional de hoje, entendermos a bênção que é a família. Entendermos a importância de termos o nosso cônjuge como aquele que vai ser, sim, respeitado, vai ser colocado no lugar devido dentro do seu coração, na sua vida. O marido entendendo que a esposa é alguém para ser amada, para ser tratado de forma diferenciada, e os filhos entendendo a autoridade dos pais e sentindo dos pais o amor, o cuidado, a disciplina também, como diz lá no texto, que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e os filhos respeitando e honrando assim os seus pais. Esse é um lar feliz. Esse é um lar dentro dos padrões de Deus. Agora, isso não quer dizer que por causa disso nós não teremos em algum momento da nossa vida dificuldades, lutas, problemas. A questão é como nós iremos tratar esses problemas de forma bíblica. Como nós então iremos tratar os conflitos familiares, as lutas, as dificuldades? Qual deve ser a postura da esposa diante das lutas com o marido? Existem mulheres cristãs que são casadas e infelizmente o esposo ainda não é alguém temente a Deus. Então a Bíblia diz lá como é que a mulher deve se comportar. Ela deve ganhar o seu esposo com silêncio, com uma postura diferenciada, se submetendo ainda, mesmo não sendo cristão, se submetendo ao seu esposo, respeitando seu marido. E o marido que é crente e a esposa ainda não é alguém que foi salvo por Cristo. Então o marido vai continuar amando, mesmo ela sendo lá os seus problemas, os teus conflitos, ele vai amá-la, vai respeitá-la, vai cuidar e assim orar também diariamente para que Deus possa num determinado momento tocar no seu coração. Então as lutas vão existir, as dificuldades vão existir. Sabemos que existe muitas coisas que podem destroçar um relacionamento, a traição, as brigas, a violência dentro de casa, o abuso, muitas coisas podem destruir e acabar com o lar. Mas acima de todos esses problemas existe um Deus que tem a condição de restaurar, um Deus que tem o poder de dar a condição de uma unidade, mesmo na família atingida com muitos problemas. O que precisamos fazer é entender que o casamento ele é importante, a família é importante, e nós como cristãos devemos lutar para mantermos essa unidade. Nós devemos ser aqueles que vão sempre lutar para estarmos juntos, independente das lutas. É muito triste ouvirmos. A gente sabe que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas a gente fica muito pesaroso quando a gente chega a ouvir que um casal então chegou ao divórcio, se separaram. É muito ruim ouvir isso, porque é como se estivessem entregando os pontos, achando a imagem que eu tenho de um casal, de uma família sendo separada, é a imagem de duas pessoas que desistiram de obedecer a Deus, principalmente quando os dois são cristãos.
Principalmente, é como se os dois estivessem dizendo: Deus não tem poder para nos manter unidos. E aí a gente olha e a gente vê todo o cuidado de Deus com seu povo, um povo rebelde, a figura de Cristo, né, como o noivo, e a igreja como a noiva, e como a noiva de Cristo. Nós que somos as igrejas, às vezes agimos de forma errada, nos comportamos de forma errada, mas o amor de Cristo é o mesmo pela igreja. E a gente, quando vê isso, né, a separação, o lar sendo destruído por um divórcio, é como se estivesse escrevendo de forma muito, muito feia, dizendo que Deus não teve condição, não tem poder para manter unido esse casamento. E aí a gente vai pensar, né, naquele dia, quando os dois prometeram diante de Deus e dos homens que iam permanecer juntos diante das dificuldades. E agora? Cadê a palavra do homem? Cadê a palavra da mulher, daquele casal apaixonado que disseram, né, naquele auge ali do romantismo, disseram que ia estar juntos? Outra coisa que me deixa assim profundamente sem entender: às vezes tem casais que passaram a vida toda na luta, passando dificuldade, as coisas mais difíceis, necessidades grandes, e aí com a graça de Deus a vida foi se estabelecendo. Passaram anos com dificuldades financeiras, dificuldade no lar, e aí as coisas se estabilizam, ficam bem financeiramente, conseguem até ter a sua própria casa, uma casa boa, uma moradia boa, conseguem trazer os filhos de novo e ter todo aquele cuidado, e a família está aparentemente bem financeiramente, e aí de repente decidem que não gostam mais um do outro. E eu fico pensando: gente, vocês viveram a vida toda sofrendo, as maiores dificuldades da vida de vocês foram esse tempo todo, 20, 30, 40 anos, e agora vocês estão 5 anos, 6, 10 anos bem, estão agora podendo usufruir da graça de Deus e vão se separar. Então a gente fica sem entender, e a notícia sempre que eu vejo é: Deus não tem poder para nos manter unidos. É essa a mensagem que eu tenho. Agora, é claro, tem cada caso, é um caso, existem casos que são realmente de abuso, de violência, em que existe a preservação da vida e outras coisas mais. A gente entende que precisa ter uma atenção diferenciada, mas eu estou falando basicamente de dois crentes, duas pessoas que são tementes a Deus, que chegam a esse ponto, que parece que gira a cabeça de um jeito, que esquecem de Deus, que parece que tudo na vida se acaba, não tem mais sentido a não ser fazer uma loucura. O único sentido que tem é de ser louco e aí destruir aquilo que antes era tudo na sua vida, né? A família. Então, meus amados, que fique esse pensamento para a gente hoje, essa reflexão nesta manhã. Orarmos pelo nosso esposo, orar pela nossa esposa, orar pelos nossos filhos, e olhar para cada um como aquilo que é mais importante depois de Deus na minha vida. A minha esposa é mais importante, o meu marido é mais importante, meus filhos são mais importantes do que qualquer coisa. Qualquer coisa na vida é mais importante do que isso, do que qualquer outra coisa. O meu trabalho nunca pode ser mais importante que a minha família. Os meus bens nunca podem ser mais importantes que a minha família. As minhas amizades não podem ser mais importantes. Nada pode ser mais importante. Apenas Deus. Porque quando eu coloco Deus no meu relacionamento familiar, então, mesmo com as dificuldades, Deus vai nos dar a orientação, o consolo, o conforto, a força para continuarmos juntos. Então, meus amados, vamos orar essa manhã por nossas famílias, que Deus possa estar abençoando cada uma família aqui representada por vocês. E se tiver alguma família passando por alguma dificuldade conjugal, dificuldade seja qual for, que você possa entender que Deus está, sim, Ele tem poder sim de mantê-los unidos, que
que Ele tem o poder para resolver. Agora, para se resolver problemas e conflitos, precisa haver, acima de tudo, humildade e dependência total no poder de Deus, no Deus que pode transformar os nossos corações. Olhar onde foi que erramos, olhar os nossos defeitos, olhar o que podemos fazer e depender completamente da graça de Deus. E aí buscar pessoas que possam aconselhar, pessoas que possam ajudar e assim confiar em Deus e ter paciência, porque às vezes Deus quer nos ensinar, né? Às vezes foram anos de conflitos que não foram tratados e aí agora houve o rompimento. Então não queira que anos de conflito se resolvam num dia. Às vezes vai ter que passar um pouco mais de tempo para que se adapte, mas sim a graça de Deus restaura qualquer lar, ok? Vamos orar por nossas famílias essa manhã e vamos fazer como tarefa de casa hoje, olharmos diferente para os nossos entes queridos, né? Olharmos para cada um como pessoas importantes, olhar que a nossa família é importante. Eu sempre digo isso para os meus filhos desde pequeno. Gente, é bom ter amigo, é bom, tem amigos que são maravilhosos, tem amigos que são mão na roda, mas no final, sempre, nas piores horas da vida, quem vai estar com a gente é a nossa família. Isso aí você pode ter convicção. Você tem um bom amigo, um bom irmão em Cristo, um bom pastor, mas não se esqueça, no final, na hora do racha, na hora do nada, a família vai estar lhe ajudando. Então, amados, vamos valorizar sim a nossa família. Vamos orar agora por nossa família. Eu vou orar pela família de vocês, vou orar pela minha, e você ore também pela sua família. E faça isso essa manhã, esse cuidado de olhar para a sua família. Vê que ela tem defeito, você vai olhar para a sua família e vai ver, vixe, rapaz, mas pensa no camarada ruim de viver, meu marido, o cabo é ruim demais. Fazer aqui no linguajar aqui do cearense, o cabo é mais grosso do que canto de cerca. Mas ele tem qualidade, ele tem um sorriso bonito, né? E aí o marido pode olhar, pensa numa mulher braba, mas ela até que é bonita, rapaz, e é uma serva de Deus. Então olhar as qualidades, deixar um pouquinho de lado os defeitos, vermos que somos imperfeitos, olharmos para nós também e vermos os nossos defeitos. Rapaz, talvez meu marido seja bruto porque eu sou braba, né? E aí o marido olhar para a esposa e dizer, talvez minha mulher seja braba porque eu sou bruto. Então a gente vê também os nossos defeitos, tentar consertá-los também para criar essa harmonia, porque somos importantes para Deus. A família é um projeto de Deus. Foi Deus que projetou pegar dois egoístas e juntar, e desses dois egoístas nasceu um monte de egoístas de novo, porque somos pecadores, olhamos muitas vezes para a gente. E esse foi o projeto de Deus, colocar duas pessoas diferentes, gerar mais pessoas diferentes, mas essas pessoas terem esse vínculo familiar. E Deus, no seu projeto santo e maravilhoso, coloca a igreja também como família, somos irmãos. Deus é o nosso Pai, ou seja, família é de Deus, né? Então quando olharmos também assim, entendemos que esse foi um plano de Deus, e se é plano de Deus é perfeito. O errado somos nós. Nós é que burlamos o plano perfeito de Deus. Nós é que tibamos aquilo que era perfeito por causa dos nossos pecados, da nossa imperfeição. Mas o plano família, ele é perfeito. Então vamos fazer a nossa parte e considerarmos a importância do nosso lar e da nossa família. Vamos orar nessa manhã agora. Senhor Deus e amado Pai, Pai celestial, nosso Pai amado, queremos suplicar, Senhor Deus, como crianças que correm para o Pai, às vezes pedindo algo, e o Pai amoroso então cede a esse desejo, porque quer ver o seu filho feliz, quer agradar o seu filho de alguma forma,
quer trazer e quer ver o sorriso no rosto do seu filho. Assim, Senhor Deus, estamos chegando diante de Ti, não porque merecemos, mas como crianças que dependem do Pai, e do Pai Celestial, do Pai do céu e do nosso Pai. Queremos suplicar por nossas famílias nessa manhã agora. Cada lar aqui representado, Senhor Deus, nesse momento, cada mãe, cada esposa, cada filha, cada filho, cada pai, cada marido, Senhor Deus, aqui nesse momento, possa estar suplicando também por seu lar, por sua esposa, por seu esposo, por seus filhos, por sua mãe, por seu pai. O Senhor possa, Senhor Deus, nessa manhã derramar graça na nossa vida, no nosso lar, que possamos olhar, Senhor Deus, para os nossos entes queridos como pessoas importantes, porque a família é um projeto Teu, a família foi algo arquitetado por Ti e é para ser perfeito, e nós é que trazemos muitas vezes os problemas, as imperfeições da família são devido aos nossos pecados, Senhor Deus, então nos perdoa, nos dá humildade na hora certa, nos ajuda, Senhor Deus, a pedirmos perdão, nos ajuda a perdoarmos, Senhor Deus, nos ajuda a sermos obedientes, nos ajuda como filhos a honrarmos os nossos pais, nos ajuda como pais a cuidarmos, disciplinarmos e amarmos os nossos filhos. Nos abençoa, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, restaura casamentos, Senhor Deus, que talvez estejam passando por momentos de dificuldade, que talvez estejam agora frágeis, quase sucumbindo, com possibilidade, Senhor Deus, até mesmo de se ruírem, muitas vezes porque o marido não está mais vendo na esposa aquilo que era importante, aquela que ele amou, a esposa da sua mocidade, aquela que o Senhor Deus, como uma parte que lhe cabia debaixo do sol, como bênção vinda de Deus para a sua vida, ele agora não consegue mais ver. Então tira, Senhor Deus, tudo que estiver impedindo deste homem, deste pai, deste marido, ver isso na sua esposa. Também te peço, Senhor Deus, por aquela esposa que talvez também esteja destruindo seu lar, porque não consegue ver mais no marido aquele que era o seu amor, aquele que era o seu protetor, aquele que era o seu belo, aquele que iria lhe cuidar, que ia ser seu, eterno seu, príncipe encantado, e que agora não está mais conseguindo. Então tira também, Senhor Deus, isso. Destrói, Senhor Deus, as artimanhas de Satanás. Destrói, Senhor Deus, qualquer coisa que queira destruir qualquer família, Senhor Deus. Derrama a Tua graça, precisamos dela. Derrama, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor Deus, em nossa vida. Nos dá sabedoria. Ajuda, Senhor Deus, os pastores, os líderes, aqueles que estão tentando de alguma forma unir esse lar, unir essa família. Ajuda, Senhor Deus, dá sabedoria. Toca, Senhor Deus, no coração de cada membro dessa família para Te honrar e fazer a Tua vontade. Nos abençoa nesse dia, Senhor Deus, nos ajuda a pensarmos em quão importante é o nosso esposo, o quão importante é a nossa esposa e quão importantes são os nossos filhos como herança do Senhor, dada por Ti a nós, Pai. Nos ajuda a Te amarmos e amarmos aqueles que estão no nosso lar, como convém a santos, Pai, a salvos em Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Te rogamos e agradecemos. Amém. Meus amados, que Deus abençoe seu lar, sua família. Quero dar aqui meus parabéns para o irmão Marinho. Meu irmão, Deus lhe abençoe, felicidade nesse dia com a sua família. Que Deus derrame graça sobre graça no seu lar. Vá preparar aquele churrasco que você sabe fazer, né, para a sua família. Que Deus abençoe e tenha realmente um dia especial hoje com a irmã Helenúcia, com seus filhos. E mesmo estando aí na quarentena, né, fechado no lockdown, Deus possa estar lhe dando a alegria de estarem juntos, né, que você está com a sua família, e isso é o mais importante. Que Deus lhe abençoe, abençoe cada família aqui. E hoje, às 18 horas, então nós estaremos, se Deus quiser, dando continuidade sobre escatologia, já que não temos mais lição de mutualidade, e aí eu vou dar só mais uma olhada para conferir, e provavelmente a partir da próxima terça nós vamos dar início a esse estudo, Tudo Entregarei, né, baseado naquele hino de Francis Ridley,
que fez o hino Tudo Entregarei, e a gente vai estudar aqui para ver se realmente estamos fazendo da nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas hoje à noite, às 18 horas, o nosso estudo escatológico, a doutrina das últimas coisas, ok? Aguardo todos vocês, que Deus abençoe este dia com a graça dele, com amor, e que possamos fazer de tudo para estarmos unidos com nossa família. Que Deus abençoe e até mais aqui às 18 horas, se Deus permitir, e um forte abraço no coração de cada um de vocês.